vamos falar sobre a rede de farmácias Demil, que no último ano nos últimos 12 meses, né, subiu 100%, ou seja, dobrou de valor, saiu lá dos 3,39 por 6,86 na data que eu gravo esse vídeo. E aí fica a pergunta, ainda vale a pena investir depois dessa subida toda? A gente pode ver que se for desde o IPO, que foi 2020, na verdade ela está caindo 46%, né? Então fica nessa dúvida, será que vale a pena ou não investir na rede de farmácias Demil? Bom, vamos aqui para análise. Vamos uma visão geral aqui da empresa. Ela está no segmento de listagem novo mercado, maior nível de governança corporativa. Na data que eu gravo esse vídeo, ela está com valor de mercado de 356 milhões. Na verdade, a data que eu fiz essa apresentação, né? No dia 12/4. Ela está classificado como uma small cap, né? Até 1 bilhão ali é uma small cap. Teve o IPO na bolsa em 2020, ou seja, faz 4 anos. O lucro nos últimos 12 meses foi de 30 centavos por ação. E o dividendo dos últimos 12 meses foi de zero, né? Não pagou nada. Então, dividend yield zero. No entanto, ela teve um crescimento no EBITDA, né, que é o resultado operacional, nos últimos 3 anos, de 86% ao ano. Então, parece bastante promissor. Está na cara que é uma empresa de crescimento, não é de dividendos, né? Bom, vou contar só um pouco da história aqui da Demil. Para quem não conhece, ela nasceu dentro da Profarma, né? O, o chefão lá da Profarma, que é uma distribuidora de medicamentos que está na bolsa também, sempre teve um sonho de ter uma farmácia, né? De entrar no varejo. E aí surgiu uma oportunidade dele adquirir umas redes de farmácia lá a Drogamil e outra rede de farmácias Tomoyo, Rosário, lá na região centro-oeste. Então ele adquiriu essas farmácias e começou a, a ter esse braço do varejo. Aí futuramente ele batizou esse braço de Mil. Não é por causa das drogas mil, mas sim porque ele tem um sonho de ter 1.000 lojas, né? Então por isso esse nome. A governança da empresa, a gente pode ver bem que na composição acionária, ó, a entrada do grupo Profarma lá em 2013, a aquisição das bandeiras Drogamil, Farmalife e Drogarias Tomoyo na região sudeste. Depois a construção formal do Demil, enfim, o IPO 2020, enfim. E tem uma meta de crescimento de até 280 lojas até 2028. Mas esse aqui não é composição acionária, não sei porque eu botei esse gráfico. Mas praticamente hoje 60% da composição acionária é da Profarma. Então, e outra coisa que interessante, os dirigentes, tanto o CEO da Profarma quanto o da Demil são os mesmos, ou seja, são da mesma família do grupo Profarma. Então, o cara se divide em dois aí. Bom, antes de falar da tese de investimentos em si, bora falar aqui do setor de farmácias, né? Primeiro, basicamente, na farmácia há alguns tipos de produtos que são básicos em toda farmácia, que é o medicamento de marca, né? Que é aqueles que são mesmo que tem uma marca que você conhece, né? De pirona, são aqueles controlados que você tem que ter receita médica, enfim. Tem os genéricos que tem os genéricos sem receita, mas tem os genéricos com receita, que na verdade são o mesmo de marca, só que só o mesmo princípio ativo, né? Mas não tem a marca por trás. Tem um produto de venda livre no balcão que você não precisa de receita. E tem os não medicamentos, que são aqueles produtos de estética, enfim, aqueles produtos que não são medicamentos, como o nome está dizendo. Aqui na parte de forças de Potter, as 5 forças de Potter, a gente pode ver que a rivalidade entre os concorrentes de farmácia são muito grande. Então, pode ser grande, uma rede grande ou pequena, você vai ter a concorrência de farmácia, de preços, porque não tem muita diferenciação nos produtos. O remédio que você compra lá, um Buscofen que você compra na farmácia é o mesmo do outro, então o que vai diferenciar é o preço.
O poder de barganha dos fornecedores vai depender, né? Se for medicamentos de marca, o, são grandes empresas internacionais, são farmácias grandes, distribuidoras grandes, então ele tem um poder muito grande sobre a farmácia. Se for os outros medicamentos que não são genéricos, enfim, que não tem marca, aí a farmácia, se for uma grande rede, vai ter um poder de barganha maior em cima dos fornecedores, né? O poder de barganha dos clientes, aí fica, vai depender também do tipo de produto. Se for produtos mesmo de marketing e etc e tal, ou como é um mercado de commodity, ele pode comprar onde ele quiser no preço mais barato possível. Mas se for medicamentos mesmo, assim, se for uma pessoa mais velha que está precisando do remédio, ele vai comprar na farmácia que estiver mais próximo, mais disponível, e ele não vai questionar muito o preço. Então depende, é um poder assim que está. E também os clientes não podem barganhar o preço, né? É o preço que está sendo vendido o remédio e pronto. Não tem como negociar muito. Não tem como pedir muito desconto. Sua compra não representa muito do faturamento da farmácia. Barreiras de entrada, bom, praticamente inexistente, né? Você para abrir uma farmácia basta alugar um ponto, começar a comprar medicamento. Tem uma certa barreira de entrada que você precisa de um farmacêutico, então isso, né, não é para todo mundo, mas não é uma barreira fraca, né? A ameaça de produtos substitutos aqui fica uma incógnita, porque assim, ninguém é difícil substituir remédio, né? Não tem como, mas o aspecto farmácia em si, há uma luta, uma briga jurídica de venda de medicamentos dentro de supermercados. Então, as farmácias brigam para impedir isso porque dentro dos supermercados não precisa ter aquele farmacêutico. Então é uma briga injusta, né? Então há essa briga aí entre supermercados e farmácias. Por isso que tem essa ameaça ainda de produtos substitutos. Porque imagina a Amazon da vida querer vender medicamentos ou um grande rede de supermercados, eles com certeza vão conseguir barganhar um preço menor, né? Outra coisa interessante é a demografia brasileira, brasileira, né? Ela mostra que a gente está invertendo a base da pirâmide. No futuro vai ter mais velhos, né, do que gente nova. Então, em teoria, as pessoas mais velhas consomem mais medicamentos. Então, a tendência é esse setor crescer por conta disso. Isso que a gente viu em outros países, né? Porque tem até um economista que fala, né, que a demografia é o futuro que já iniciou. Então você consegue ver com base na quantidade de pessoas que morrem, com a pessoas expectativa de vida, como vai ser o futuro do país, né? Sazonalidade. Na questão de medicamentos genéricos, em medicamentos em si, há uma correção de preço no segundo trimestre. Então, as farmácias compram muito no primeiro e segundo trimestre exatamente por essa troca de preços. Então, há essa certa sazonalidade aí no setor de farmácias, né? Bom, agora que vamos para a tese de investimentos da Demil. Bom, a primeira aspecto que assim me chamou a atenção na Demil é exatamente isso aqui, ó, ciclo de caixa, né? O que é esse ciclo de caixa? É que é o seguinte, você, digamos lá, a farmácia comprou do fornecedor. Aí lá o fornecedor demora, sei lá, aqui no caso, 70 dias para entregar esse medicamento na farmácia. Quando chega lá na farmácia, ah, você leva um tempo até vender, digamos, leva 30 dias para vender. E aí depois de vender, você ainda tem que receber do cartão de crédito. O cartão de crédito demora mais de 30 dias, se não for no Pix, que aí você recebe na hora. Mas enfim, esse tempo, do pagamento ao fornecedor até o recebimento do cliente, é o que a gente chama de ciclo de caixa. E por que é importante isso? Porque quanto menor o tempo para você receber esse dinheiro, menos caixa você vai precisar, menos capital de giro você vai precisar, né? E aí, consequentemente, você gera mais caixa. Então, aqui na Ademil me surpreendeu muito, né? Porque
ela tem um ciclo de caixa de 6 dias, enquanto os concorrentes têm um ciclo de caixa de 62 dias, ou seja, 10 vezes mais. Se eu não me engano, a Raia Drogasil, que é a mais conhecida, a melhor rede de farmácias do Brasil, assim, faturamento e tudo mais, ela tem um ciclo de caixa de 60 dias, ou seja, ela demora para receber dos fornecedores, paga e ainda passa 62 dias para receber dos clientes. Então, ela precisa de mais caixa, consumir mais caixa do que a D1000. E por que que isso acontece? Bom, a gente vai ver já já. Agora voltamos aqui. A abertura de lojas é outra, faz parte da tese de investimentos. Assim, a abertura de loja, para abrir loja, qualquer um pode fazer, né? Mas a expansão da D1000, a gente pode ver que ela é uma expansão saudável, né? Diferente, por exemplo, da Pets, que foi perdendo margem. A gente pode ver que a margem dela de contribuição não está muito diferente das demais, né? E a gente pode ver que ainda tem muito a ganhar, né? Ela está em 3,6, então ela ainda tem muito a alavancar aqui na margem EBITDA, né? A margem operacional em relação aos concorrentes. Então isso pode ser um ganho no futuro da rede D1000, né? Ahn, outra coisa que faz parte da tese, outro fator, é, por exemplo, o valuation está muito descontado em relação aos concorrentes, né? Mesmo apresentando bons resultados, a gente pode ver que a EBITDA da D1000 é bem abaixo do que, por exemplo, da PagMenos, dessa Vivel, da Panvel, da Raia Drogasil, então nem se fala, né? Então a gente, aqui da apresentação de resultados, eles fizeram uma comparação, né? Que se a D1000 fosse avaliada nos múltiplos das outras empresas, ela já multiplicaria o capital, por exemplo, 60%. Se for que nem da Roda Drogasil, 400%, ou seja, uma coisa bem absurda, né? E o valuation dela tá realmente, em termos de múltiplos, bem barato. Veio alguns números aqui, a gente pode ver a crescimento de vendas, a gente pode ver que não tá até, em relação ao crescimento de vendas, no 2023 ela cresceu mais do que a Raia Drogasil. E a venda das mesmas lojas, né, que as lojas que estavam no ano passado, cresceu também mais do que a Raia Drogasil, né, que é a benchmark do setor. Então a gente pode ver que ela, mesmo valuation baixo, ela está performando bem. Aqui a gente pode ver também o lucro líquido na tabela do Fundamentei. 2020 praticamente não deu lucro. Agora já deu 21 milhões de lucro, né? Então é um retorno anual de 120%. Claro que o lucro não é uma métrica assim que pode variar bastante, mas a gente pode ver que a empresa está crescendo bastante. A questão de dividendos, aí vocês gostam tanto, é não virá tão cedo, sabe? A empresa tem no seu balanço 133 milhões de prejuízos acumulados, que é basicamente que veio das demais aquisições que ela fez ao longo do tempo, até para ser constituída. Então ela pegou esses prejuízos aí das demais empresas. Então se ela deu um lucro de 21 milhões, digamos que se repita, vai demorar uns 5 anos para ela conseguir pagar esses prejuízos, né? Até poder dar lucro, 5, 6 anos. Mas se crescer nesse ritmo aqui, logo logo ela vai conseguir sobrar reserva de lucro para pagar os dividendos. Endividamento, ela tem 44 milhões de caixa e 27 milhões de dívida, então ela não tem dívida, né, praticamente. Não tem assim, digamos que ela não tem a mesma, porque ela tem mais caixa do que dívida. Então esse é um ponto assim que eu gostei, né? Bem tranquilo da rede D1000. Bom, fragilidade. Primeiro é o conflito de interesse, porque como a gente viu, o dono, o CEO da Profarma, que também é um dos sócios, é também chefe da D1000, né? Também CEO da D1000. Então ele pode chegar e até agora a gente não viu isso, né? Mas ele não chegou a empurrar margens, empurrar produtos
para a D1000. A gente pode ver que as margens dela estão bem compatíveis com o setor. Então, por enquanto, ainda não apareceu esse conflito de interesses, mas pode aparecer, né? A economia brasileira afeta muito os resultados dessas empresas, principalmente porque afeta a renda da população, né? Futuras aquisições podem também prejudicar a empresa, porque a empresa pode pagar ágio, e pagando ágio vai afetar o lucro, aí afetando o lucro vai afetar o dividendo. A gente não sabe se essas futuras aquisições vão ser interessantes para a empresa. E para ela crescer, eventualmente ela vai ter que contar com essas aquisições. Então é sempre um risco uma aquisição, né? Bom, a conclusão que eu tiro aqui da D1000. Primeiro que ela foi muito bem nas aquisições que ela fez até hoje, porque ela pegou empresas assim que estavam capengando e conseguiu transformar ela em farmácias que davam lucro, né? Margem de contribuição positiva. Então isso deu um turnaround, né? É quase o case da Prio, né? Que pegava lá postos que estavam em decadência e conseguia revitalizar. Também o valuation dela que está bem abaixo dos pares, também isso faz com que você adquira uma certa segurança adquirir as ações da D1000, mas ainda assim é um case de crescimento. Então é, qualquer, digamos, vendas abaixo do esperado vai impactar muitos resultados, muitas as ações das empresas, embora ela esteja novamente com valuation bem favorável. Bom, essa é a minha conclusão da D1000. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, seguir o canal e compartilhar com quem você tem interesse. É isso, pessoal, até a próxima.